traço de caráter psicopata, ele é o terceiro traço a ser formado. Lembrando que psicopata é de neurose e não de psicose. Então, assim, esse traço psicopata de neurose todos nós temos. Todos nós passamos pelos 5 traços de caráter, que são o esquizóide, oral, psicopata, o masoquista e o rígido. Eles são formados da gravidez até por volta dos 7 anos, de acordo com as traumatizações que nós temos na infância. Essas traumatizações são cargas excessivas de estresse. Então, de acordo com o que a criança vai interpretando do ambiente, o traço vai sendo desenvolvido. Uns com mais intensidade e outros com menos. Então, os que têm mais intensidade, que a gente passou com mais intensidade, são os traços que nós vamos levar para a vida adulta como traços predominantes. São os traços que nós vamos ter mais habilidades para desenvolver. Mas mesmo com os traços predominantes, nós temos os comportamentos e as qualidades dos outros traços que nós temos mais baixo, tanto no corpo quanto na dinâmica. Então, bora lá. O traço psicopata, ele é desenvolvido por volta mais ou menos ali dos 2 anos, quando a criança ela começa a explorar o mundo. Quando ela começa a distanciar da mamãe. Ela já tem essa vontade de sair para mais longe, para conhecer o ambiente que ela está sem a companhia da mãe. Nem que seja por poucos metros, a criança já começa a explorar a casa, explorar em volta, no quintal. Quando está em algum local, ela quer sair um pouco, distanciar, para fazer o reconhecimento, fazer novas conexões. E nesse período, a mamãe inconscientemente, ela sente um certo ciúme desse distanciamento que a criança tem. Então, assim, quando a criança distancia, a mãe chama a criança de volta. E nesse momento a criança se sente manipulada. Ela queria explorar, mas a mãe não deixa. Traz ela para perto. A criança sente essa manipulação. Em outros momentos também que isso acontece, quando a criança percebe que quando ela faz algo para os pais ficam felizes. Então, pode ser uma brincadeira. Às vezes ela faz algo engraçadinho e aí os pais, quando tem gente em casa para exibir o filho, chama o filho para fazer aquela gracinha que ele faz. Só que naquele momento a criança não tá no momento de fazer a gracinha, não tá com vontade. Então os pais começam a dizer alguma coisa do tipo: nossa, que feio, nossa, você não vai fazer o que eu te pedi, não? E aí a criança percebe que quando ela faz o que agrada a mamãe fica feliz. E quando ela não faz, a mamãe fica triste. A criança tá lendo o ambiente todo momento. Aí o que ela começa a fazer? Ela começa a manipular da mesma forma que ela é manipulada. Porque se eu dou algo, eu recebo algo em troca, que é esse amor, que é essa atenção. Então ela se coloca como centro da atenção naquele momento ali, faz o que a mãe quer, aquela gracinha, aquele negocinho bonitinho. E quando faz, a mamãe fala assim: nossa, que lindinho! As pessoas que estão em volta falam: nossa, como ele é desenvolvido, como ele é esperto, como ele é inteligente, como ele é bonito, como ele é isso, como ele é aquilo. E aí, de elogio em elogio, ela vai percebendo que quando faz algo que o outro gosta, eu recebo esse elogio, eu recebo essa aceitação. Então começa a haver uma troca de manipulação.
A mãe manipula a criança, manipulação vem de mão, é fazer com que o outro faça o que eu quero. É a mãe manipula a criança e a criança manipula a mãe e o ambiente. Então ela cresce com essa interpretação e com esse comportamento. Quando a criança dá pirraça também é uma manipulação, é uma maneira que ela acha de chamar a atenção, de fazer com que aquela mãe faça o que ela está querendo que seja feito. Já é o traço psicopata se mostrando, já é o traço se revelando, a criança já está utilizando ali desse traço psicopata. No corpo, o psicopata, ele é um dos traços que ele se camufla. É um dos traços mais difíceis de ser identificado, porque ele vai se camuflando nas partes do corpo e a gente reconhece ele bastante mesmo, são nas dinâmicas. Então, no corpo, assim, o que nós podemos ver é as pessoas com esse traço psicopata, no corpo ela vai apresentar um queixo mais pontudo, vai ter uma voz assim mais imponente, o ombro vai ser mais largo que o quadril. Quando a pessoa para, ela quer tipo que dominar o ambiente, então ela vai abrir os braços. Na maioria das vezes ela levanta o queixo assim, como se passasse aquele ar de superioridade, e abre as pernas também. Inconscientemente a pessoa quer ocupar o máximo de espaço possível. Então são essas as características do traço no corpo. Agora no comportamento é assim. O traço de caráter psicopata, que a gente pode chamar de psico, ele traz um comportamento, como todos os traços, de dores e recursos. Na dor, a pessoa vai ter uma facilidade muito grande para manipular os outros de uma forma ruim. Então, vai conseguir trapacear, vai conseguir mentir, vai conseguir manipular no relacionamento, manipular no trabalho. Vai ser aquele tipo de pessoa que vai inventar uma doença para não trabalhar, vai colocar atestado médico com facilidade, dizer que, nossa, hoje eu não fui trabalhar porque a minha vovozinha morreu e eu não vou poder trabalhar porque a minha vovozinha morreu e eu tô aqui no velório e vocês aguentam as pontas aí porque a minha avó morreu repentinamente. Na verdade, a pessoa fez uma viagem. São esses tipos de pessoas, esse tipo de comportamento. Quando a pessoa tá no que a gente chama de traço na dor. Agora, o que nós chamamos de recurso, as habilidades que esse traço traz é a pessoa ter facilidade em vendas, ter facilidade de conversar, de negociar, de manipular as outras pessoas de uma forma saudável, uma manipulação assim, de conseguir reconhecer na outra pessoa qual que é o potencial que ela tem para uma determinada área para trabalhar. Vamos supor que você seja um gerente. Se você tiver esse traço psico bem elevado, traço predominante, você vai ter facilidade para olhar para aquela pessoa e falar assim: fulano tem facilidade para trabalhar com o público. Não, essa pessoa aqui já tem facilidade para trabalhar isolado, já tem um comportamento de gostar de estar trabalhando no escritório sozinho. Você tem esse olhar mais apurado, consegue gerenciar a equipe e colocar as pessoas no seu devido lugar, consegue fazer essa articulação, essa manipulação do ambiente. Tem muita facilidade para negociar, para conseguir o que quer, tem uma capacidade muito grande de convencimento, você consegue convencer melhor as outras pessoas. Então, é um traço que dá um poder, assim, de habilidade na comunicação, junto com o traço oral também, que o oral é de pessoas que gostam de conversar. Então, juntando com esse psicopata, as pessoas que dão palestra, que conseguem conversar por horas e horas e prender a atenção das outras pessoas, tem um traço psicopata elevado.
O psicopata, ele consegue organizar as ideias e passar o que pensa de uma forma clara, concisa. Ele também tem, nos gestos, ele vai fazendo gestos, conversa fazendo gestos, não aqueles gestos amplos, do tipo de gente que é meio que desastrado, mas uns gestos que consegue prender a atenção das outras pessoas. É um comportamento também que é bem comum, quem tem um traço de caráter psicopata, é aquele sorrisinho de canto de boca. Principalmente quando ele está contando algo, tentando convencer a outra pessoa e percebe que a pessoa está caindo naquela manipulação. Vai fazer o que ele quer. Tem aquele sorrisinho, um sorrisinho assim, um sorrisinho cínico, mais ou menos de deboche. As pessoas que têm esse traço têm esse comportamento. Tem um outro comportamento também que eu esqueci de falar, que eu lembrei agora, é facilidade para levantar a sobrancelha. São aquelas pessoas que a gente tá conversando e a pessoa conversa e a sobrancelha conversa junto com a pessoa, a sobrancelha desce e sobe, ou às vezes levanta só uma e abaixa a outra, e a sobrancelha dança junto com a pessoa. Então é um comportamento do traço psicopata.